Pessoal, apareceu a indicação de um vídeo aqui no meu YouTube, do canal do Adrenaline, que está falando sobre esse gráfico que está aí na tela, né? Processadores AMD versus Intel, o que a galera está mais usando. E aqui vocês podem ver uma coisa que eu já tenho comentado já nos meus vídeos, que é fato, principalmente para desktops. A quantidade de pessoas que estão utilizando a AMD em relação à Intel está muito maior. Olha que impressionante, né? Isso são dados do Adrenaline, tá? Que o Adrenaline está trazendo. Então veja que impressionante a quantidade de pessoas utilizando processadores AMD em desktops em detrimento de Intel. No passado era o contrário. As pessoas, você tinha muito mais computadores desktop rodando Intel do que AMD. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Católica, onde eu estudei, uma vez foi pedido lá para o setor que eu trabalhava que fizesse uma lista da máquina, de uma máquina que a gente estava pedindo lá para o setor, mais parruda do que as máquinas que a gente tinha. Eu tinha perguntado se poderia ser um AMD com mais capacidade, né? Só que na época eles falaram que eles não compravam AMD, eles compravam só computadores com processadores Intel. Essa realidade mudou nos desktops. Já nos notebooks continua tendo uma parcela maior de computadores, né, de notebooks com processadores Intel em relação ao AMD. Mas a AMD aumentou, ela aumentou consideravelmente. Por que acontece isso? Por que aqui no caso de notebooks, os gráficos, no meu ver, a quantidade de usuários de notebooks com processador Intel ainda está maior do que os AMD? Por conta do que eu falei, do que eu presenciei quando eu trabalhei na Católica lá atrás, na primeira década de 2000. Né? As empresas ainda elas dão preferências para comprar notebooks com processadores Intel. As pessoas ainda têm dado preferência para isso, mas é uma realidade que está mudando. No cenário de desktops mudou drasticamente, e no cenário de notebooks vocês podem ver que está mudando. Isso se dá por quê? Porque a AMD entendeu qual caminho seguir, a Intel estagnou. Se você pegar um processador Intel de 13ª geração e um de 14ª, não tem diferença assim. Agora, se você for trocar um kit de desktop de 13ª para um de 14ª geração, você tem que trocar tudo, inclusive a placa-mãe. Na AMD isso não acontece. Você tem algumas gerações para a mesma placa-mãe. Isso barateia custo. É isso. A AMD entendeu o caminho, a Intel não. Tá aí o gráfico para vocês.